sentimento de lado, vamos colocar a liberdade do romantismo de lado e vamos fazer uma poesia de extremado apuro formal. Ser poeta não é escrever com sentimento, como os românticos fizeram. Ser poeta é escrever com a técnica exigida da poesia. Se você é poeta, vai encarar o ato de escrever uma poesia como uma profissão de respeito, de seriedade, tá? E ter que se esforçar para fazer dessa poesia algo perfeito. Eis a ideia deles, certo? Portanto, são autores que vão tirar do texto, da poesia, o sentimento excessivo e vão buscar o rigor na estrutura do texto. Então, se os românticos trouxeram a liberdade como um grande triunfo, né, artístico, os parnasianos vão retroceder um pouco, né, e vão buscar na perfeição clássica um modelo ideal para escrever seus textos, certo? Pense nisso, modelo ideal de poesia, estrutura, tá? Vamos lá. O que foi que eles fizeram? Primeiro, certo? A poesia para quem sabe cultuar a sua forma, tá? Ou seja, vamos fazer estrofações rígidas, estrofes de tantos versos, né? E a métrica de tantas sílabas. O texto principal aqui, a estrutura favorita deles foi o soneto, tá? Por que soneto, Isa? Porque o soneto é uma estrutura rígida, 2 quartetos e 2 terceiros, não muda. É por isso que os modernos vão ficar injuriados. Para ele escrever é uma liberdade, é um exercício livre, certo? Escrever, você se botar lá no papel e, não importando se tem verso ou não, você vai escrevendo. É escrita automática. Para os parnasianos, jamais. Escrever é primeiro pensar que modelo, né, de estrutura eu vou utilizar. E normalmente era o soneto. Então fazia o soneto. Depois, certo? Eles iam contar as sílabas de cada verso, certo? E era, né, quase uma obrigação ter 10 ou 12 sílabas. É o verso decassílabo ou alexandrino. Eles contavam. Não deu 10 sílabas, né? Havia mais e ele queria 10 sílabas. Ele calmamente apagava a palavra, escrevia outra língua, certo? Ia ao dicionário, procurava um sinônimo, mas escrevia outra língua, certo? Aí, e agora? Deu menos. Não é problema de novo. Ele ia ao dicionário, procurava outra palavra ali e apagava e escrevia. Até que em todos os versos havia 10 sílabas poéticas, ou 12 sílabas poéticas, ou a quantidade de sílabas que ele queria. Sempre tinha que ter uma uniformidade, certo? Rima, nada de rima pobre. Amor e dor, 2 substantivos. Não. Amor e for pode ser, porque eu estou rimando aqui substantivo com verbo, certo? Então a preocupação era com a rima rica. Tinha que ter pelo menos 2 pares de rima rica, certo? Eles são, né, extremados, exagerados, perfeccionistas, tá? Ritmos. Eles tiraram aquele ritmo tão comum da poesia, que é você, ao final, terminar cada verso daquele jeito que as pessoas leem, né? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração, né? Quando eu peço algum aluno para ler uma poesia, ele fica preocupado, porque ele quer fazer isso, ao final de cada verso, ele quer fazer essa entonação, entendeu? Tá? E eles tiraram isso, eles vão criar um novo ritmo que nós vamos ver qual, tá certo? E o poeta, para ele, escrever era agir como escultor, agir como pintor, agir como tecelão, agir como ourives. Da mesma maneira que o escultor pega o mármore, né, ou pega o bronze como Rodin, né, e faz algo perfeito, ele também quer fazer algo perfeito. A poesia tem que sair perfeita, certo? Então eles se acham poetas ourives, poetas, né, ourives é o joalheiro, né, poetas ourives, poetas escultores, poetas artesãos, né? Ou seja, é aquele que trabalha a palavra, tem que tomar forma, né, ideal que ele quer, ok? Essa aproximação é bem forte entre eles, tá? Encadeamento, que é um novo ritmo que ele vai dar, tá? Nós vamos ver esse encadeamento. É o seguinte: se o final do verso tiver uma vírgula, ele faz aquela paradinha. Mas se ao final do verso não tiver vírgula, você emenda um verso no outro. Entendeu? Você vai ler emendando. Nós vamos ver isso direitinho.
E eles adoram chave de ouro, que é aquela frase bonita ao final de cada verso, certo? Coisa que vocês adoram ao final da redação, né? No final da redação você adora, certo? Sei lá, vamos falar de biodiversidade, né? Não, biodiversidade não, vamos falar de quê? Tá? Política, certo? Mas se neste país todos votarem com a consciência, sem eleger os bonitos e aqueles que podem apadrinhar cada um, faremos desse país um país justo, um país igualitário, um país em que o futuro já começou. Viva o Brasil! Isso é de vomitar. Isso, a chave de ouro é para você vomitar, tá certo? Pelo amor de Deus. E eles adoram chave de ouro, né? Porque eles faziam uma poesia para declamação, entendeu? Na verdade, era poesia para declamação, né? E aí, por isso que eles caprichavam nessa coisa para sair bem bonita, né? Vamos lá. Linguagem dicionarizada. Beijo passou a ser ósculo, né? Até colocaram beijo, mas muitos preferiram colocar ósculo. Céu, abóbada celeste. Ou então abóbada cerúlea, tá? Ou então abraço, gravata. Ou então amplexo. Leque. Como o deus do vento se chama Zéfiro, certo? O leque passou a ser o Zéfiro manual, né? Tudo exatamente para, né, se afastar da linguagem corriqueira, né? A tendência, eles são pedantes, certo? A língua portuguesa para o lado de lá, que é a última flor do lácio. Língua portuguesa, última flor do lácio, né? Eles são muito tolos, né? Eles são muito bestas, tá? Os parnasianos. Por isso, ódio os modernistas, né? E matemática, tanta besteira para falar sobre o quê? Descrever objetos de arte, descrever vasos, descrever estátuas, descrever peças de tapeçaria, descrever muros de castelo, descrever lustres, descrever castiçais, descrever espada. Descrever. Eles adoram o objeto ali e ele aqui como, né, um reprodutor do objeto, certo? Através das palavras e num texto perfeito, certo? Por isso poetas, escultores, poetas origins, etc. A própria poesia foi trabalhada em poemas metalinguísticos, certo? Outra coisa que eles adoram, a beleza física da mulher. É como se a mulher estivesse posando para eles, Gabi, eles estivessem descrevendo essa mulher. A natureza, descrever a natureza, né? Com um cenário apenas, não tem vida não. Descrever um coqueiro, né, sob um luar, né? E o pior é que o público adorava isso, né? Pelo amor de Deus, isso é sem graça demais, né? Descrever cenas históricas, né? Atividade clássica, cenas mitológicas, certo? Isso era poesia parnasiana, tá? Então a poesia muito voltada para o objetual, para o descritivismo plástico. O que é descritivismo plástico? Falar de cores, de formas, certo? Né? Descrever o objeto como ele é na verdade, tá? E não fala de social, porque para eles, certo? O social enfeia a arte. Eles retomam a ideia clássica, né? Dos arcas, por exemplo, tá? Na sociedade, né? Aliás, as questões sociais não entram no texto, não entram, ok? Eu trouxe para vocês, certo? Um exemplo, já terminando a aula praticamente, de um texto parnasiano do Olavo Bilac, o grande poeta, né, parnasiano, chamado A um poeta linguístico, na verdade, né? Ele começa dizendo o seguinte, ó: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha aí, uma rima e sofre sua, tá? Olha só, longe do estéril turbilhão da rua, o que é que você tem que ver no Enem? Tá? Não dá tempo de ler todos aqueles textos, eu sei disso, mamãe, certo? Mas o Enem é o texto, a leitura dele e a aplicabilidade de algumas características da escola ali. Você vai ter que compreender o texto e aplicar características, né? A ideia é essa. Aqui, por exemplo, longe do estéril turbilhão da rua, observe o afastamento social, entendeu? Ou seja, o poeta como um beneditino, o que é um beneditino? É um monge. Os monges, na verdade, se recolhem para orar. O poeta se sente um monge, não porque ele vá se recolher para orar, ele se recolhe para escrever, para que a poesia saia perfeita.
Tá certo? Então, longe do estéreo do turbilhão da rua, porque o turbilhão da rua é estéreo, não dá produtividade em nada. O poeta escreve: no aconchego do claustro, olha o cadeamento. Tá vendo? Se Isabel fosse ler, leria: Benedita escreve: no aconchego do claustro, na paciência do sossego. Né? Não pode, ó. Não tem vírgula no aconchego do claustro. Tá certo? Cadeamento. Na paciência do sossego. O claustro é uma cela. É o lugar onde o monge fica, é o quarto do monge, isolado. Então ele vê o escritório dele, o lugar em que ele faz a poesia, como sendo um claustro. Ele está ali, né, reservado. E pacientemente, porque a poesia tem que ter paciência, e sossegadamente ele escreve. Certo? Portanto, ele vai trabalhar, ele não vai escrever, ele trabalha. Está vendo a ideia da poesia como trabalho? Ele trabalha, ele teima com as palavras, procurando a palavra exata para aquela metrificação. Limar é aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoando a poesia, assim como o escultor passa lima e tem os excessos de um mármore, por exemplo. Sofre, porque é uma poesia de muito tempo, e sua, olha o trabalho, olha o suor. Rua, substantivo, sua, aqui, né, verbo, ok? Outra coisa, observe na verdade que esses 5 verbos, trabalha, teima, lima, sofre, sua, formam uma gradação, né, do trabalho do poeta. Trabalha tanto até que chega ao suor. E além disso, mamãe, colocou aqui policínetos, né? Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, para a ideia dar do lado incansável, tal, e tal, e tal, e teimando com tudo. Agora o mais interessante, por exemplo, olha o que ele diz aqui: mas que na forma se desfaça o emprego do esforço. Ou seja, eu não quero que os meus leitores vejam o esforço que eu tive em fazer uma poesia dessa, o cuidado que eu tive, certo? Por exemplo, esse cuidado aqui, ó. Olha para mim agora, vamos voltar para cá. Trabalhe, teime, ligue, sofre sua. Lembre, na forma eu vou disfarçar o esforço. Que esforço? Primeira vogal trabalha A, E, I, O, U. Tá vendo? Né? Essa coisa do esforço. Então, eles fazem e escondem. Tipo assim, não, eu não quero que as pessoas vejam isso, né? Eu que sei o esforço que eu tive. O prazer é fazer, né? Esconder. Só eu sei como eu tive o trabalho de fazer isso aqui, né? São parecem muito pedantes, na verdade, né? Muito pedantes, tá? E ele diz: e a trama viva se constrói de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sobra como o templo grego. Ou seja, de novo essa comparação com o objeto de arte. Então, que eu construa de tal modo a poesia, certo? Que eu veja a poesia, tá? E eu pense que ela é uma poesia sóbria, ou seja, uma poesia simples, mas na verdade está rica em detalhes. É como o templo grego, a comparação da poesia com a arquitetura, né? Com objeto de arte, tá? A ideia dele é essa. Não se mostra na fábrica o suplício do mestre, não se mostra o trabalho, o esforço do poeta, certo? É como se você fosse ler e não percebesse, nossa, tá? A gente até agora não percebeu a metrificação, né? Mas eles fazem tudo certinho, é isso que eles querem, tá? Que a gente leia sem perceber o artifício, o trabalho, tá? E natural é feita agrade, ou seja, a poesia agrade, celebrar os andaimes do edifício, celebrar a construção em si, né? A poesia está aí, você gosta dela, você não percebe. A gente não sabe quanto tempo ele levou para fazer, o esforço que ele teve, o cuidado na escolha vocabular, entendeu? É isso que ele quer, porque a beleza, segundo ele, lá vem a chave de ouro, né? Gêmea da verdade, ou seja, se ela é verdadeira, arte pura, inimigo do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, onde é que está a beleza? Na simplicidade da poesia, na aparente simplicidade da poesia, né? Para eles, a aparente simplicidade, porque a poesia ela é rica em detalhes, só que eles não percebem. Já, poeta? Esse poema é completamente metalinguístico, né? A tessitura do poema parnassiano, tá bom? E aí, finalizando, eles, os poetas, né, para vocês, certo? Os 3 principais poetas, que a gente chama da trindade parnassiana, na verdade, né? O Alberto Oliveira,
principal poeta, porque ele na verdade é o mais perfeito deles, sonetista perfeito e frio, muito frio. Ele é o que mais escreveu objetos de arte, vaso grego, vaso chinês, né? O muro, tudo é dele. Ele é perfeito nisso, tá? Olavo Bilac é o mais popular dos nossos poetas, né? Só escreveu, está inclusive no vestibular da Paraíba, o FPB também vai pedir Olavo Bilac. Tem um livro chamado Poesias, certo? Só que ele tem a primeira parte da obra dele é uma parte bem de cenas históricas, bem de descritivismo, objetual, tal. Só que na segunda parte, chamada Via Láctea, certo? Que eu destaquei aqui, segunda parte desse livro, está cheio, são cerca de, acho que 35 sonetos, eu não estou bem lembrado da quantidade, que sempre falam de estrelas, tá? Só que as estrelas metaforizam amores impossíveis. É engraçado isso. O parnasianismo não requeria sentimento. Os pés parnasianos tinham que ser frios, certo? E Olavo Bilac, na poesia brasileira, trouxe sentimento, principalmente de amor impossível. Por isso que ele foi o queridinho da burguesia, né? Perfeito no soneto, certo? Só que sentimentalmente, né, na temática. Aí agradou a burguesia, né? É por isso que, enquanto esse era o poeta geladeira, pela frieza, né, muito frio, muito austero, esse era o poeta das estrelas, exatamente porque falava daquilo que a burguesia tanto queria. Raimundo Corrêa, tão bom sonetista quanto os outros dois, mas quando falava era uma dor profunda, o cara pessimista, certo? Seu mais famoso poema, As Pombas, dizem até que é um plágio, dizem que uma a uma de manhã as pombas voam os pombais, certo? Mas ao entardecer voltam para os pombais. Os nossos corações, tá? Um a um vão saindo dos nossos, né? Dos nossos corações, os nossos sonhos vão saindo dos nossos corações, mas não voltam, né? Jamais. É bem pessimista, tá? Ela é bem pessimista, bem baroniano ele. Agora, se esse é o poeta geladeira, esse é o poeta das estrelas, esse é o poeta das pombas. Eu acho tão feio isso, né? O poeta das pombas, né? O grande Raimundo Corrêa, tá? E para finalizar, ela, Francisca Julia, uma mulher, né? Uma paulista aí. Tem muita gente que diz, vixe, Maria, esse é o perfeito, esse é o sentimental, esse é o pessimista. E essa aqui, pelo amor de Deus, porque o sentimento vai crescer, né? E essa aqui, tão fria, tão boa sonetista, tão impassível quanto Roberto Oliveira. Só que não está na tríade, por puro comportamento masculino, né, sexista da gente, tá? Os três poetas parnasianos são os das trindades aqui. Agora, se eu esquecer, lembre na hora, lembre na hora, entendeu? Né? Lembra na hora, O-R-A, lembra na hora, C-H, tá certo? Não vai esquecer da trindade parnasiana. Ok, Belos? Beijos, e a gente volta semana que vem com simbolismo, impressionismo, pré-modernismo, vanguardas europeias e modernismo. Bruno! Não sai daí não! Bruno! Eu enxergo.